Pensa numas porrada bonita, uns cara meio careca, meio cabeludo e gente que anda até em cima do bambu. E o bambu? Eu demorei mais de 20 anos pra rever esse clássico do cinema. Você quer saber se é bom? Então pega essa carona comigo. Começando mais um drive-in, esse quadro onde eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Dirijo e falo de filme. Filme de hoje... Calma, estou no cruzamento perigoso. Eita porra. O filme de hoje é O Tigre e o Dragão. Clássico absoluto dos anos 2000, que eu só tinha assistido uma vez na minha vida. Eu não lembrava praticamente de nada. Um filme onde nas lutas você vê claramente que tem uma cordinha levantando a pessoa e mesmo assim essa luta consegue ser incrível. E se você gosta do drive-in, eu tenho uma notícia pra você. Eu também gosto. Então me ajude a saber que você gosta. Deixa um likezinho, só de zoas assim, só pra ver o que acontece. E se inscreve pra não perder mais vídeos tipo esse. Eu vi o Tigre e o Dragão uma vez, mas eu era criança. Então na minha memória o que eu guardava eram flashes das lutas. Eu lembrava assim com muita clareza da luta que eles estão em pé em cima de uns bambus, porque é um negócio assim muito marcante do filme, visualmente falando, mas eu não lembrava praticamente nada da história. Eu sei que é um filme super conceituado, eu já sabia que era uma homenagem hollywoodiana, né, aos filmes clássicos chineses, do Jet Li que é careca e cabeludo ao mesmo tempo, mas a história em si eu não lembrava de nada. Então pra mim foi como ver o filme pela primeira vez. Nessa história a gente acompanha esses personagens que estão em situações diferentes. Eu não vou falar os nomes exatamente deles, vou chamar isso aqui de um jeito que fique compreensível para todo mundo. Tem o Li Mubai, que ele é aquele cara que fez o Monge à Prova de Balas e infelizmente, se você lembra dessa referência, é porque você viu também, ele é o Mestre Kami do Dragon Ball Evolution, esta bosta. Ele é um guerreiro excepcional que tá querendo se aposentar. Ele sente que não quer mais conflito, que ele quer ficar em paz agora, tal. Não quer mais essa vida para ele. E aí ele vai levar pra personagem da Michelle Yeoh, que esse é o seu nome da atriz pelo menos, que é a protagonista de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Ele vai levar essa espada dele, né, que ele sente que já tirou muitas vidas com ela, que é um objeto que ele não quer mais ter ali com ele o tempo todo, e ele passa pra ela a missão de levar a espada pra um cara lá que eles conhecem em comum, que é tipo um cara de mais idade que eles estão na faixa dos 40, o cara deve ter uns 60, quase 70, assim, que é um amigo dos dois que eles têm em comum pra guardar a espada, pra pegar a espada como um presente, né, guardar pra ele e tal, e beleza. Nisso rola um subtexto que esses dois são apaixonados e talvez agora que ele vai se aposentar, finalmente eles vão poder ficar juntos. Eles deixam ali tudo subentendido, porque a cultura daquela época era muito diferente. Eles sonham um com o outro, se amam, querem se casar, mas eles nunca nem namoraram, nunca ficaram, nunca deram um beijo na boca. A Michelle Yeoh vai fazer essa missão pra ele, eles marcam aquele famoso encontrinho pra botar os pingos nos is na relação deles, né, depois dessa missão. Só que nessa missão da espada que parecia simples, vai rolar um imprevisto que vai complicar tudo, porque essa espada vai ser roubada. Em paralelo a isso, a gente conhece a terceira personagem em qual esse filme vai rodar em volta, que é aquela mina que fez uma vilã em Hora do Rush, que eu não vou lembrar o nome dela, mas ela é filha do governador, então ela é uma pessoa da nobreza, essas coisas e tal, e ela tem um casamento arranjado, aqueles casamentos que o pai escolheu para ela. Só que ela não quer isso. Ela quer ser livre, como uma pessoa que ela conhece lá nesse rolê e admira, que é a Michelle Yeoh. Ela fala, não, eu quero ser livre como você, eu não tenho vontade de me casar, de fazer isso e tal, eu quero seguir minha vida fazendo minhas escolhas, e é isso. E essa história vai se desenrolar na perspectiva desses três personagens a partir desse evento aí do roubo da espada, que a história deles vai começar a se entrelaçar. Esse filme é muito bom mesmo, assim, na minha cabeça. Pra mim era um filme legal de lutinha. Era isso que eu tinha na minha memória de criança. Eu era muito criança, eu não tinha pegado as nuances dele. E como eu já via várias vezes aqueles clássicos antigão lá do Jet Li careca cabeludo que eu falei, pra mim era um filme igual aquele, só que mais bonito, mais bem feito. Era essa a impressão que eu tinha do Tigre e o Dragão. Mas pra minha felicidade, eu não podia estar mais errado. Porque esse filme aqui, meus amigos, minhas amigas, ele tem conteúdo, ele tem personagens muito bem desenvolvidos. E isso é que é o ouro dele. As lutas são maravilhosas. A fotografia desse filme
é incrível, mas o ouro dele pra mim é o desenvolvimento dos personagens. Ele é um filme que ele tem toda essa roupagem fantasiosa, pelos saltos incríveis que eles dão quando estão lutando, que eles lutam lá, que eu falei que era a parte que eu me lembrava, em cima de bambus, tá ligado? Um negócio assim, fisicamente impossível, mas que é muito da hora de ver, tá ligado? E por ele ter todos esses elementos, quando eu vi criança e o que eu tinha nele na memória, eram somente esses elementos. Eu não tinha as outras camadas que esse filme me ofereceu agora na vida adulta. Então eu nunca tinha percebido que ele era um filme tão triste, sim, porque esse filme aqui, ele é um romance, um drama com esse elemento de luta. Muito bom, muito bem feito. E é justamente por isso que eu vou ter que falar dele com spoilers. Então, para O Tigre e o Dragão, eu vou dar uma nota 9, porque é um filmaço. A construção desses personagens é muito bem feita. A parte do romance, do drama que ele entrega é muito boa. E as lutas são simplesmente maravilhosas. Mas começando a parte com spoilers agora, certo? Eu recomendo assim: se você ficou muito curioso para assistir O Tigre e o Dragão e nunca assistiu, para o vídeo aqui, assiste o filme e depois volta. Porque os spoilers desse filme aqui vão fazer muita diferença. Fechou? Então a história começa desse ponto de partida, que o personagem da Michelle Yeoh vai fazer essa missão da espada pro Lee Mu-bai. E o primeiro plot desse filme, não sei nem se eu posso chamar assim, porque é muito manjado, assim, muito entregue. Quem roubou a espada é justamente a filha do governador, que desenvolveu uma afeição pela personagem da Michelle Yeoh, e ela luta muito bem e tal, ela roubou a espada. A história vai começar a se desenrolar em torno disso. Esses três estão interligados na história justamente porque ela é a ladra. E aí a gente vai entender um pouco melhor todos esses personagens. Começando pelo Lee Mu-bai e a Michelle Yeoh, eles são guerreiros, mas ser guerreiro nessa época, nessa realidade, nada mais é do que uma profissão. É uma carreira que eles estão seguindo. Então é meio que um paralelo, se fosse nos dias de hoje, a uma pessoa que escolheu a carreira ao invés da vida amorosa. E esses dois personagens estão ali na faixa dos 40 anos, um pouco mais de 40 anos talvez, e eles se amam desde sempre, mas eles nunca ficaram juntos. Então, fica subentendido que após essa missão, eles vão ficar juntos. E beleza. O Lee Mu-bai fala pra ela que, tipo, não quer mais lutar, não quer mais a espada, por isso é pra ela levar embora. Ele fala que a única coisa que ele se arrepende, que ele não conseguiu fazer, tipo, antes de se tornar um pacifista, é vingar a morte do mestre dele. Quem matou ele foi uma pessoa chamada Raposa de Jade. E aí ele tem esse ressentimento de não ter conseguido vingar a morte do próprio mestre, mas ele tá ok com isso, fala, não, beleza, não deu, vou seguir meu caminho de paz, então. Nisso, quando a gente vê o ladrão roubando a espada, a Michelle Yeoh vai perseguir ela e tal, e aí nessa hora ela usa tipo aquelas máscaras de ninja, e na parte que fica exposta dos olhos, você já consegue ver claramente que é a menina, entendeu? Por isso que eu falei que nem sei se dá pra considerar um plot twist de verdade. Mas aí, enfim, elas têm uma luta muito legal, é uma luta que você olha a coreografia assim, você vai ver que essas pessoas, eles dão uns pulos impossíveis, que estão claramente suspensas por aqueles cabinhos de nylon lá, quase invisíveis, mas é tão bem feito, é tão bonito, que mesmo se você não gosta disso, se você, tipo, torce o nariz pra essas coisas, você vai gostar, porque é um negócio, assim, muito bem executado. O detalhe é que a Michelle Yeoh já tinha conhecido a personagem da filha do governador, né, que roubou a espada, sem a máscara. Então ela também saca, porque ela é uma guerreira há muitos anos, né, experiente, percebe essas coisas assim. Oferece a chance dela só devolver a espada, que ela deixa ela sair fora de boas, coisas desse tipo. E aí a gente vai se aprofundar na parte da história dessa personagem, né, da filha do governador, entender um pouco mais o que rola com ela. Ela não quer se casar, ela tem uma cabeça à frente do seu tempo, ela não gosta dessa ideia de um casamento arranjado, obrigada, e ela até inveja a Michelle Yeoh, porque ela fala, nossa, eu queria ser livre que nem você e tal, mas eu tenho que fazer isso, eu não queria casar, pipipi, popopó. Ela começa até a chamar ela de irmã, fala, nós somos irmãs, né, a gente contou nossa vida uma pra outra, porque a Michelle Yeoh responde pra ela o seguinte, você pensa que eu sou livre, mas eu tenho minhas obrigações, eu não vivi a vida exatamente do jeito que eu queria, falando já que talvez ela quisesse uma vida amorosa com o Lee Mu-bai, e aí ela fica lá, não sei o que e tal. Bom, ficam migas. Nisso agora o Lee Mu-bai vai se reunir com a turma para descobrir que a espada dele foi roubada. Depois de uma certa conversa tal, a espada é devolvida, e depois tem uma confusão que ela rouba de novo a espada uma outra vez.
Papo vai, papo vem, a gente vai pra um flashback dessa personagem que vai mostrar uma certa aventura que ela teve, que ela tava no deserto e ela foi roubada, né? O cara roubou um pente dela e era um objeto muito importante pra ela, então ela perseguiu o cara até as últimas, foi perseguindo e se perdeu do comboio do pai dela. Sorte dela que esse cara era uma boa pessoa, não fez nada com ela, nada de mal. Inclusive, depois, eventualmente, eles vão se apaixonar, ela vai querer ficar com ele e tal. Ele vai falar, mano, você tem que voltar pra sua família. Eles ficam lá algum tempo juntos. Aí ele fala, mano, você tem que voltar pra sua família, porque imagina se a gente tivesse um filho e ele sumisse. Seus pais devem estar como? Eles devem estar super preocupados. Volta pra sua família, depois nós vê aí. Aí nisso ela volta, só que ela se arrepende e ele também se arrepende de dizer pra ela voltar. E aí a gente volta pro presente e esse cara vai entrar nessa história agora. Só um detalhe que eu já ia esquecendo, no deserto, quando eles estão juntos, tem uma cena muito interessante que vai linkar direto com o final do filme, que ele fala pra ela de uma lenda local, que teve um cara que pulou de uma montanha e teve seu desejo realizado e saiu flutuando pro além, blá blá blá, e guarda isso aí que você vai lembrar depois. Agora no presente, esse cara chega, pede pra voltar com ela fala que não, que também não é bagunça, né? Ele falou pra ela ir embora e depois vai atrás. E aí ele vai fazer um escarcéu, tipo, em público, pra tentar fazer ela voltar pro deserto com ele, desistir. Nisso ela se revolta, rouba a espada de novo. Agora lembrei, foi isso que ela rouba a espada de novo. E aí a gente tem um plot twist legal que revela que a pessoa que cuidava dela é a tal da Raposa de Jade, que matou o mestre do Limubai. Aí ele já fica como? Opa, é isso, eu tenho que fechar agora o meu ciclo, vou matar a Raposa de Jade e aí eu vou me aposentar e nós vai ficar juntos. Aí ele e a Michelle, beleza, é isso, papapá, vamos nessa. Aí vai ter muito stalkeada, muita luta, um convite que o Limubai vai fazer pra ela ser discípula dele, porque ele fala que ele vê muito potencial. A mina ficou melhor do que a mestra dela, a Raposa de Jade, ela é tipo um prodígio do Kung Fu, tá ligado? E a história vai se encaminhando até o confronto final, onde todos esses personagens vão estar juntos no rolê. E o Limubai vai finalmente conseguir a sua vingança, mas isso a troco da própria vida, porque a Raposa de Jade consegue disparar um dardo venenoso nele. Na verdade, ela dispara na mina, o Limubai salva a mina e um desses dardos acaba catando no pescoço dele. E aí é dead, é um veneno que, tipo, mano, sem chance. A mina, filha do governador, ela até sabe como fazer o antídoto, mas demanda um tempo pra ela chegar no local, né, conseguir fazer e conseguir voltar. Quando ela volta, o Limubai já tá morto. A cena dele morrendo é muito triste, porque ele e a Michelle Yeoh, eles quiseram a vida inteira ficar juntos. Eles se amam há muitos e muitos anos. Mas, como eu falei, né, era uma outra época, eles nunca tinham dado nenhum beijo sequer. Então, na hora que ele vai morrer, eles dão o primeiro e último beijo deles. É uma cena bem triste mesmo, deu uma boa choradinha. Eu preferia ser um fantasma vagando ao seu lado como uma alma condenada a entrar no paraíso sem estar com você. E mais uma vez, trazendo para o nosso tempo, para a nossa realidade, é isso. São duas pessoas que escolheram a carreira ao invés do amor, e finalmente, quando elas foram ficar juntas, quando elas decidiram ficar juntas, uma delas morreu. Nisso, a princesinha e esse boy do deserto vão lá para um templo nas montanhas, e o Limubai tinha indicado eles para treinar lá, porque ele queria ser mestre da mina, ele ia treinar ela lá, nesse lugar. Só que a mina ficou tão abalada com tudo que aconteceu, por culpa dela, né, indiretamente e diretamente às vezes também, ela destruiu a vida de todo mundo. A Michelle Yeoh tava, tipo, feliz que finalmente ia ficar com o amor da vida dela. O cara morreu, matou a mestra da mina, ela ficou super mal, com depressão, e aí isso linka com aquela parte que eu falei lá, que ele contou pra ela no deserto. Mas é uma lenda, né? Uma simbologia que ele usa ali. E o que acontece de verdade é que ela ficou tão biruta das ideias por causa de tudo que ela causou, que ela acaba tirando a própria vida. Então ela vira pro namorado e pergunta, qual que é o seu maior desejo? Aí ele fala, voltar pro deserto. Quero voltar pro deserto. E aí ela vai, sobe no beirado do negócio, pula e se joga. E aí fica aquela poesia visual, por causa que ela pula, a primeira impressão que você vê parece o pulo deles na luta mesmo, com as cordinhas, parece que ela vai voar, só que ela só tá caindo, porque a única coisa que impedia o namorado de voltar pro deserto era ela, ele saiu do deserto por causa dela, então ela realizou o desejo dele de um jeito extremamente triste. Esse filme foi muito pesado, pra mim foi muito prazeroso ver ele dessa vez, eu não lembrava de nada da história, como eu disse, então foi tudo uma surpresa. A parte da revelação no começo dela ser a ladra é bem óbvia, por isso que eu falei que nem considero
história, tanto plot, mas a Raposa de Jade ser mestra dela, tudo que vai desenrolando as tramas, essa parte do desenvolvimento desses personagens é muito legal mesmo. Tem elementos clichês, assim, né? Tipo a mina se apaixonar pelo cara no deserto. É muito, assim, natural. Você vê que aquilo vai acontecer, porque você já viu outras 10 vezes, mais ou menos, essa ideia em várias obras diferentes. É uma história até meio Disney, assim, mas é bem feita, é tudo muito natural, tudo muito certinho, tem um significado. E os personagens do casal que acaba tendo um final trágico, são desenvolvidos totalmente nas entrelinhas, porque a ideia deles é sempre assim, bem discreta, bem séria. Tipo, ele tocou na mão dela, é um acontecimento pra eles, entendeu? Eles se amam há muitos anos e estão se segurando, e tão quase, tá chegando o dia deles ficar junto. E aí, filmaço, nota 9. Talvez eu esteja sendo um pouquinho injusto, porque eu tô achando assim que ele tem uma quebra de ritmo ali no meio, ele durou um pouquinho mais que tinha que durar, mas eu não sei se é pra tirar um ponto ou só meio. 9,5, vai, vamos deixar assim. Filmaço, assista O Tigre e o Dragão. Atualmente, na data de gravação desse vídeo, tá na Netflix. E se você chegou até aqui, por favor, comenta o que você acha de O Tigre e o Dragão, ou se você ficou com vontade de assistir depois desse vídeo. Fechou? E não esquece de se inscrever para não perder os próximos episódios. Até a próxima.